Olá pessoal, o nosso Conselheiro Acácio de hoje é sobre história do Brasil, como sempre, e é uma nota mínima sobre a teoria do messianismo político, teoria essa que eu tenho me dedicado através de cursos, posts. O IMUB tem mais de 100 obras publicadas, muitas dessas obras giram em torno dessa teoria do messianismo político. Enfim, a teoria do messianismo político é um tema central na história do Brasil e, sobretudo, na história política do Brasil. Eu já venho fazendo vários posts no sentido de contextualizar esta teoria em algumas candidaturas políticas dentro do Brasil, sobretudo, repito, candidatura do Lula da Silva, a candidatura do Jair Bolsonaro e a candidatura da Marina Silva, para me restringir às 3 candidaturas neste pleito agora. Dado a tentativa de assassinato ontem do Bolsonaro, eu vou explicar trazendo notas mínimas sobre essa teoria de messianismo político, que é uma teoria extremamente complexa, estudada em tudo e quanto é lugar do mundo, menos no Brasil. No Brasil ela sofre um anátema e vocês talvez vão entender por quê. Muito bem. Há dias atrás, em agosto, eu fiz um post sobre os crimes políticos da República. E eu repito parte do que eu coloquei. Ao longo dos 126 anos de história republicana, o Brasil teve, até hoje, 34 presidentes que chegaram ao Congresso de diversas formas, portanto, por eleição direta, por voto popular, por eleição indireta, pelo Congresso Nacional, por golpe de Estado, por uma linha sucessória, enfim. Desses 34 presidentes, 15 assumiram o poder, ou não assumiram o poder, ou deixaram o cargo, foram tirados do poder de alguma forma. Portanto, de 34, nós temos quase que a metade de presidentes que foram tirados do poder. Esse dado demonstra o quê? Inúmeras coisas. Entre elas que existe um grau de violência dentro da política brasileira abissal. Isso eu não estou contabilizando as dezenas de movimentos revolucionários. Eu já criei um post sobre isso, só que eu não publiquei, que vão fomentando essas questões. Quer dizer, por trás do cenário da política, você tem um outro cenário ligado aos partidos políticos. Tá? Pois bem, a política brasileira, ao contrário do que os intelectuais e os próprios políticos e o próprio judiciário quer fazer acreditar, ela é violentíssima. Ninguém se dá o trabalho, por exemplo, de pesquisar o número de assassinato político em cada eleição. Em cada eleição. Nós temos eleição no Brasil de 2 em 2 anos. Se e quando alguém se der a um trabalho mínimo de fazer isso, de pesquisar os assassinatos somente na sua cidade, ele vai cair em paroxismo, diante de uma realidade trágica e negada. Qual é essa realidade? O Brasil é governado por uma oligarquia mafiosa. Agora, antes do que nós chamamos de crime organizado, hoje ligado ao tráfico, esta organização oligárquica mafiosa sempre existiu. E, aliás, é precisamente por conta dela que o crime organizado foi calculadamente inserido dentro da vida nacional. Isso faz parte do projeto dessa oligarquia. A história política do Brasil mostra, por outro lado, que as tentativas mal sucedidas de assassinar candidatos é quase uma exceção à regra. O que eu quero dizer com isso? O normal é que o crime tenha pleno sucesso. Aonde eu quero chegar? Segundo o que eu estudo e segundo o que eu sei sobre a história do Brasil, este acontecido com Jair Bolsonaro é, sobre todas as perspectivas, insólito. Até que alguma nova evidência me faça alterar a minha visão histórica do que está acontecendo como um todo acerca do momento do Brasil, que foi preparado para passar para a 6ª etapa do projeto de Gramsci, eu mantenho o que afirmo até agora. Essa tentativa de assassinato não foi executada para ter sucesso. Por quê? Porque quando as oligarquias criminosas querem matar uma pessoa, elas matam. E com 100% de sucesso. Eles nunca deixaram nenhum ferido. Portanto, sob a minha perspectiva, há um cenário por trás. E mais, até hoje,
Os 15 casos ocorridos com os presidentes do Brasil, dos 15 casos ocorridos, nenhum foi devidamente solucionado. Nenhum foi. Lembram do assassinato do Costa e Silva, se não me falha a memória, em que um avião da FAB bateu no ar com um avião dele? Quer dizer, como é que um avião da FAB bate no ar num avião presidencial? E isso não se soluciona. Bem, como é que 15 crimes com presidentes da República, que é o cargo máximo da nação, não são solucionados? Trata-se somente de incúria? Trata-se somente de burocracia do judiciário? Eu não creio de modo algum nessa hipótese. Algum. O cenário aponta para rumos outros que não são visíveis de imediato. E para entender esse cenário é preciso buscar outros algoritmos e, ao mesmo tempo, analisar os fatos históricos à luz daquilo que o professor Fidelino de Figueiredo, na sua obra Entre Dois Universos, chamava de história profunda como contraponto à chamada história de superfície. Além de levar em conta a teoria do mitologema da nação, que está sempre em relação direta com a cultura e com o imaginário coletivo, como mostra a teoria filosófica de Vicente Ferreira da Silva. Ora, qual é o mitologema do Brasil? O mitologema do Brasil, até 1822, é tributário do mitologema de Portugal, que é exatamente aquela visão de Cristo no campo de Ourique, que teve o primeiro rei de Portugal, e a partir daquele momento a trajetória da história de Portugal se firma. E toda a trajetória histórica de Portugal teve 34 monarcas, todos eles seguiram a mesma linha, o mesmo fio de continuidade. Pois bem, a partir de 1822, a maçonaria, no golpe de Estado, que é promovido por Zé Bonifácio, instaura a fórceps, um outro mitologema nacional. Que mitologema é esse? Ele está emblematizado no termo que foi cunhado para Dom Pedro I, chamado o Salvador e o Defensor da Pátria. É consabido por todos os historiadores que este termo foi cunhado pela maçonaria. Ninguém sabe o que ele significa, não é? Porque ninguém vai à fonte ou tem sido ocultado à população o entendimento da terminologia. Muito bem. Então, nós temos um mitologema brasileiro que segue com a história de Portugal até 1822. De 1822 em diante, nós temos um outro mitologema. É o mitologema do Salvador e do Defensor da Pátria. Portanto, o Brasil, a partir de 1822, inicia um outro curso histórico que vai adentrando república dentro. Bom, é rigorosamente dentro dessa linha de raciocínio e embasado em todas essas teorias que eu citei, esses autores e em muitos outros, né, que se enquadra o que eu tenho dito reiteradamente sobre a teoria do messianismo político, que fundamenta toda a história política do Brasil desde 1822. E o perfil desse messianismo político, ao contrário do que foi publicado num artigo em 2016 pelo Instituto Liberal, nada tem a ver com o messianismo português, porque Portugal tem um messianismo, e o nome desse Messias é chamado O Desejado, O Encoberto ou Dom Sebastião. São 3 nomes porque são 3 personagens distintos. O messianismo político do Brasil foi introduzido pela maçonaria, repito, quando cunhou o termo Defensor Perpétuo do Brasil para Dom Pedro. Nós publicamos uma obra esse ano chamado Manifesto ao Grão Brasil, Império dos Impérios do Mundo, onde eu apresento parte desta teoria da apresentação, na apresentação do livro, fazendo menção ao que significa o termo Defensor Perpétuo do Brasil, dado a Dom Pedro I. Muito bem. O messianismo político não é o messianismo religioso. O messianismo político, em linhas gerais, e conforme eu disse ontem no programa de rádio, consolida-se de modo definitivo dentro da política ocidental a partir da Revolução Francesa. Porque o messianismo religioso ele existe desde o início da cultura ocidental, né, cristã. Então, o messianismo político ele consolida-se a partir da Revolução Francesa. E ele tem por objetivo levar os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade e a morte. Curiosamente, esses são os mesmos dísticos da Revolução Francesa.
Dísticos esses que, por sua vez, vão nortear as políticas públicas e o arcabouço legal dos países a partir da Revolução Francesa, até se consolidar numa proposta internacional de um judiciário global que está claramente conectado com um governo global, com políticas públicas, com visão de cultura, com visão de ensino, etc, etc, etc. Esse messianismo político, ao contrário do religioso, é um messianismo que acontece com ou sem Messias. Aqui é que entra uma coisa. Por sua vez, o Messias pode ser uma pessoa, ele terá uma conotação mais marcadamente religiosa. Ele pode ser um grupo, segundo a visão de Marx, ou ele pode ser o Estado, segundo a visão de Lenin e segundo a visão de Gramsci. Muito bem. O messianismo político utiliza-se basicamente de dois meios para atingir os seus objetivos. Ele precisa fazer revolução. O que é uma revolução? Uma revolução pode ser um movimento preconizado por movimentos revolucionários que vão agir articuladamente através de células adormecidas ou despertas com dois níveis de intelectuais, os intelectuais orgânicos e os intelectuais culturais, e através do despertamento e da consolidação e da fomentação daquilo que se chama mentalidade revolucionária. E age através do terror. Esse terror pode ser físico, portanto ele pode ser concreto, ou ele pode ser psicológico. Muito bem. Em linhas absolutamente superficiais, o que é o messianismo político? Messianismo político é a crença na capacidade excepcional de certos indivíduos ou grupos ou forças, não é, de resolverem problemas socioculturais ou econômicos de uma forma imediata e irreversível, aonde eles acenam e conduzem sempre o povo para um futuro melhor, para uma ideia de esperança, para uma espécie de retorno ao paraíso. Eles recuperam um tempo de bonança perdida. Vejam bem, o Brasil sempre foi chamado, a partir de 1822, como país do futuro. A ideia de futuro é sempre uma ideia de messianismo, tá certo? Parte da análise, portanto, que existe uma realidade péssima, seja essa realidade verdadeira ou falsa, e a partir dessa realidade péssima, eles prometem um futuro bom, um futuro que será diferente desse futuro que você tem. E ele será alcançado somente se ele for conduzido pela indicação deste Messias, que pode ser pessoal ou impessoal. Então, o messianismo político é uma modalidade profana de uma crença religiosa. Bom, em que meio social medra o messianismo político? Em vários meios. Ele vai dos níveis mais cultos, mais sofisticados, aos níveis mais populares. O messianismo político é um fenômeno universal. Ele independe de épocas, ele independe de contexto histórico e ele é muito característico da história do Ocidente desde os primórdios do cristianismo e é largamente estudado em três tipos de literatura: a literatura apocalíptica, a literatura profética, a literatura sibilina, né? E tem uma fortíssima teoria fundamentada na teoria da história, na filosofia da história e na própria filosofia em si. É só no Brasil que ninguém fala disso, não é? O messianismo político não é apenas um fenômeno de crença popular, ou seja, de gente que não tem cultura. Muito pelo contrário. Ele pode ser um messianismo que surge de uma forma natural, a pessoa reconhece o Messias de alguma forma ou de outra, ou ele pode ser fabricado, né? Quando ele é fabricado por poderes e agentes que sabem exatamente o que estão fazendo, ele é tecido e urdido em cima das chamadas camadas várias do imaginário e da cultura simbólica de um país. Tem que ser da cultura local. Ele não pode pegar uma cultura externa, ele tem que ser da cultura local. E essa urdição e essa consolidação tem que ser norteado pelo mitologema do país. Muito bem. Quando ele é espontâneo, ele também vai fazer o mesmo processo. Portanto, ele vai se basear no imaginário, na cultura simbólica e no mitologema. Nem todo messianismo é político. Agora, o messianismo político deriva do religioso. E ele cria uma interface gemelar com a mentalidade religiosa, com a realidade religiosa, né? E essa mentalidade religiosa é aplicada e é transposta para o plano político, fazendo com que aquele Messias político fique investido de uma aura de sacralidade. E é em cima desta investidura, dessa aura de sacralidade, que determinados movimentos podem ser tecidos. Então você precisa
de criar aquilo que no mito se chama o revestimento de maná. Né? Você precisa de revestir de força transcendente aquele objeto, aquela pessoa, aquele monumento, aquela coisa. Então aquilo que não está, que é dessacralizado, o processo de messianismo político é um processo de sacralização, de imanentização de alguma coisa. Pois bem, então esta mentalidade é aplicada e é transposta para o campo político, que por sua vez pode virar, preste atenção a isso, um modelo de Estado, ou ser a linha mestra de uma política partidária. É exatamente aqui que nós temos, por exemplo, a ideia da criação dos estados totalitários. Nazismo, cristianismo, socialismo, liberalismo, gramscismo, etc, etc. Por trás de tudo isso tem o quê? O messianismo político. Só que eles não contam isso para as pessoas. Muito bem. O messianismo político, para ele se consolidar, ele precisa de um fato que se torne um fato histórico, e esse fato histórico tem que se transformar num fato cultural. Uma vez que ele se transforma num fato cultural, ele é aceito pela nação. Não é? Muito bem, feito isso, portanto, quando um fato se torna um fato cultural, ele precisa ser repetido como um modelo paradigmático, periodicamente, como se fosse um ritual. No caso do Brasil, de tempos em tempos, é fabricado um tipo de messias pessoal, cuja existência está em oposição polar ao verdadeiro Messias intemporal da história da nação, que é o Estado. Então, os assassinatos e as fabricações de lideranças políticas vão se enquadrar aqui, bem como os movimentos revolucionários. E essa criação demiúrgica faz-se através de um movimento ondular dialético. Portanto, ele vai criando uma oposição entre o bem e o mal, entre uma pessoa e outra, entre um partido e outro, entre uma ideia e outra, e vai oscilando. Muito bem, enquanto isto, fora do jogo dialético, o pensamento e a mentalidade messiânica vai sendo urdido como um monstro. Ele está fora da dialética. Você pensa que ele está dentro da dialética? Não, ele está fora da dialética. Ele não participa do jogo. Tá? Ele insufla o jogo. Então, trocando em miúdos, o Brasil desde 1822 tem dois tipos de messias. Ele tem um Messias eterno, imutável e, de certa forma, invisível, que é o Estado. E ele tem um outro Messias temporal, mutável, visível, fabricado, de tempos em tempos, identificado em pessoas, e é pronto para ser concebido e para gerar uma coisa que em filosofia chama-se identificação objetal. Você precisa de ter uma pessoa para criar o processo da identificação objetal, da sacralização da pessoa, porque é essa pessoa que vai conduzir um movimento. Mas por trás dessa pessoa você tem outros movimentos, tá? E que não tem aparentemente ligação com o Messias. Então são situações completamente distintas. Pois bem, eu repito, toda a história política do Brasil desde 1822 foi construída e é mantida dentro do messianismo político, seja na forma de Estado, seja como política de governo, seja como perfil definidor dos partidos de direita ou de esquerda. Quando Getúlio Vargas, por exemplo, criou o Estado-Pai, ele criou dentro do messianismo político. Eles não ensinam isso para a população. Então, essa impressão digital do Estado invisível messiânico é ocultada do povo brasileiro, bem como o assunto em si. Ele sofre um anátema. Ele é praticamente proibido no Brasil de ser estudado. Quem ousou estudar messianismo político no Brasil foi destruído, literalmente, destruído. Ou foi ridicularizado ou foi silenciado. Eu cito aqui, à guisa de exemplo, o caso de Gustavo Barroso, do Grupo de São Paulo, de Plínio Salgado, de Plínio Correia de Oliveira, de Ariano Suassuna, de Jânio Quadros, para citar pouquíssimos exemplos. São raros os intelectuais brasileiros que se propõem a botar a mão nesse vespeiro, porque quem botou foi silenciado, foi morto ou foi ridicularizado. Muito bem. Em linhas gerais e rapidíssimas, eis o cerne da teoria do messianismo político que eu tenho ensinado aos alunos, que eu tenho colocado em vídeos e que eu tenho escrito em posts e em artigos. Como se trata da minha especialidade, é em cima dessa especialidade que eu ensino história e que eu faço filosofia da história. Ora,
Como é que a história pode e deve ser ensinada? Ela pode e deve ser ensinada sobre várias perspectivas. A perspectiva histórica que eu ensino e que vocês têm acompanhado no Conselheiro Acácio é essa, quer dizer, é a perspectiva da cultura simbólica. Essa é apenas uma perspectiva, é um modo de ver a história, não é a única forma de ver a história. A situação no Brasil está tão caótica que quando a gente fala uma coisa, a pessoa acha que nós estamos universalizando o dado. Não, eu só estou falando daquele dado dentro da minha área de especialidade. Quer dizer, você pode pegar a história, por exemplo, pode pegar esse evento com o Bolsonaro e analisar de 200 mil formas, quer dizer, de acordo com a sua especialidade. Você pode analisar inclusivamente como médico, como advogado criminalista, como que quiser, tá certo? Portanto, o que eu estou falando aqui é a minha visão sobre o processo do Estado brasileiro. Não é sobre o Jair Bolsonaro. É o processo do Estado brasileiro, onde essas candidaturas ilegais de 2018 estão inseridos. Né? E eu falo sobre a minha teoria porque ela é minha, e é a minha especialidade. Não há nada além disso. Muito bem, para concluir. Sob a perspectiva da teoria do messianismo político, o acontecido com Jair Bolsonaro, dentro desta teoria, é um elemento, dentro de um movimento ondular dialético que está vindo já há décadas, preparando o Brasil para passar o Brasil para a sexta fase do projeto de Gramsci. Então eles precisam de criar uma certa mentalidade coletiva. Para tanto, eles precisam criar uma oposição entre o bem e o mal. Enquanto isso, das mais diversas formas. Enquanto isso, fora do jogo dialético entre o bem e o mal, existe um monstro que vai sendo urdido. Esse monstro não participa do jogo, ele insufla o jogo e ele está de fora observando. A questão, na minha área, no meu campo de estudo, é quem ou o que é esse monstro. É possível identificá-lo enquanto teoria? É. Independentemente do resultado desta eleição ilegal, esse monstro aparecerá. E todas as vezes na história do Brasil em que ele apareceu, ele visou sempre salvar o Messias impessoal, o Estado. Portanto, o Brasil tem dois Messias, o Estado, e tem os inúmeros Messias pessoais. Quando Rui Barbosa colocou as Forças Armadas brasileiras para salvaguardar o Estado, nós já tínhamos parte desse processo sendo urdido. Né? Todas as vezes que as Forças Armadas intervêm, eu já falei isso várias vezes, dentro da política brasileira, é para salvar o Estado das guerras intestinas que estão acontecendo entre as facções criminosas oligárquicas. Nós estamos exatamente diante do mesmo processo. Exatamente diante do mesmo processo. A história está se repetindo pela 8ª vez no Brasil. E eles vão fazer uma nova Constituição a partir de 2018. Bem, em suma, eram essas notas rápidas que eu queria trazer para vocês sobre os estudos de messianismo político, sobretudo porque esses temas têm sido impedidos de chegarem até vocês. Estudem várias modalidades de história, mas estudem também esta modalidade. Até o próximo, Conselheiro Acácio.